dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a esse vídeo. Dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Pão Nosso, que tem por título Páginas, e diz assim: Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago 3:17. Toda página escrita tem alma, e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence, no círculo de atividade destruidora no mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem analisar-lhe-á as linhas para ajuizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que, se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrará os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Mas, se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida. Ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, supostamente superiores, a folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é apenas reflexo de condições inferiores. Examina, pois, as páginas do seu contato com o pensamento alheio diariamente e faz companhia àqueles que te desejam elevação. Não precisas das que te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. Aí está, meus irmãos, mais uma página trazida pela pena do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, através do ditado do nosso irmão Emmanuel. Desta feita é uma advertência para aquilo que a gente lê. As leituras, muitas vezes inocentes, elas trazem embutidas nelas convites para que possamos nos desviar do nosso caminho, para que possamos agasalhar ideias mal concebidas, ideias de atraso, de revanchismo, de vingança, de ciúmes, de orgulho, de vaidade. Ou seja, de uma forma sutil, está ali embutida naquela página, às vezes glamurosa, sim, porque muitas vezes as pessoas pensam assim: puxa, mas o mal vai escrever uma coisa tão bela, tão bonita? Vai. Então, qual que é a pedra de toque para que a gente possa reconhecer o que é bom e do que não é bom? É simplesmente estas orientações que o nosso irmão Emmanuel nos traz. Porque se a página tem elevação espiritual, se a página nos convida à fraternidade, ao amor ao próximo, se a página nos diz para que possamos ter cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós lemos, porque em verdade, meus irmãos, uma leitura significa que nós estamos levando para dentro de nós ideias de outros. E essas ideias de outros, elas vão de acordo com aquilo que nós já temos lá dentro de nós. Diga-se de passagem, nós ainda temos um bocado de trevas e escuridão dentro de nós, daí as reações
adversas ao amor que nós temos, nas horas de raiva, nas horas em que somos contrariados. Então, pensemos sobre isso, porque uma leitura, ela é um agregador de informações. E essas informações, elas devem ter em seu bojo um conteúdo. Aí a nossa escolha é que faz a diferença. Que conteúdo nós queremos? O que buscamos? O que nos faz bem? O que nos eleva? O que nos fortalece intimamente? É bem verdade que as pessoas dizem, mas precisamos de lazer. Nem sempre é buscar a elevação espiritual. Lê do engano. Toda hora é hora e todo minuto é minuto, para que possamos buscar o crescimento espiritual. Porque as oportunidades são como as águas que passam por debaixo de uma ponte. Elas passam e vão embora, não retornam mais. Então, aproveitemos as oportunidades que aparecem para o nosso crescimento espiritual, para a nossa melhoria, para cultivarmos os valores mais elevados. E isso passa necessariamente pelas nossas escolhas. Mas então você está dizendo para a gente se afastar das pessoas que falam mal? Não, muito pelo contrário. Eu estou dizendo para que a gente não aceite aquelas ideias que venham a corromper o nosso íntimo através de ideias, através de tendências malsãs. Então, meus irmãos, crescer espiritualmente significa cuidar do nosso canteiro interior. Ninguém vai fazer um canteiro e depois deixar abandonado para que a erva daninha, para que o espinheiro tome conta. Mesmo porque isso vai ser sofrimento para mais tarde. Então, convém que já vamos começando a limpar através da escolha que nós fazemos, das páginas que nós lemos, dos livros que nós lemos, dos conteúdos que nós escolhemos para ler. E aí sim estaremos fazendo a diferença para a nossa paz, para a nossa serenidade, para o nosso crescimento espiritual ou para a nossa destruição interior, porque é isso que vai acontecer lá na frente. Então, meus irmãos, atentemos para as nossas escolhas, atentemos para aquilo que é puro e verdadeiro, atentemos para as leituras que fazemos, para que não nos iludam com palavras bonitas, glamurosas, oratórias fluentes, mas que trazem embutidas dentro de si os germes da discórdia, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Lembremos, meus irmãos, o ensinamento de Jesus é claro: amai-vos uns aos outros. E quando nós dizemos amai-vos uns aos outros, é simplesmente amar indistintamente. Aqui nós não estamos falando de sair abraçando e beijando todo mundo, não. Estamos falando aqui do respeito devido a cada pessoa, a gentileza, o carinho, por vezes, que a pessoa merece, a palavra amiga no momento necessário. Mas às vezes não é possível, não temos o contato com a pessoa, ou a pessoa é uma pessoa, entre aspas, de má catadura, ou seja, é humilhante. Então o que fazer? Vai abandonar ele também porque ele é um bandido, porque ele fez o mal, porque ele faz o mal? Não. Porque em verdade, cada um dá o que tem. Se ele não tem o bem ainda, ele vai dar o mal. E nós vamos dar o mal para ele também? Nós temos o bem dentro de nós já, ou consideramos que o tenhamos, então nós devemos dar o bem para ele.
através de uma prece, de um bom pensamento, de um pedido a Deus que o ajude, que o ilumine, para que ele possa mudar o seu caminho, o seu rumo. É assim que nós procedemos, ou deveríamos proceder, meus irmãos, para que possamos, sim, estarmos contribuindo com aqueles que caminham junto conosco. Porque todos nós fazemos parte dos seguidores do Mestre, mesmo que inconscientemente. Às vezes, lá na frente, nós vamos dar graças a Deus de ter ouvido alguém nos dar uma palavra de consolo, de conforto e de mostrar o caminho da ascensão espiritual. Então é isso, meus irmãos. Tenhamos serenidade, tenhamos confiança, tenhamos sapiência nas escolhas das páginas que vamos ler. Porque aquilo que Jesus nos mostra é o caminho seguro para que nós possamos nos melhorar e nos transformar e merecermos sorte melhor em vidas futuras. Sim, vidas futuras. Não creiamos que tudo vai ser transformado da noite para o dia, porque é trabalho, é construção. Ninguém dá um pulo de qualidade da noite para o dia. A gente tem que se preparar para isso. E a preparação começa pelas leituras inocentes, que por vezes nós achamos que são inocentes, mas que estão nos afastando do caminho. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos fortaleçam para que possamos sempre fazer a escolha certa para o nosso crescimento espiritual. Fiquemos na paz e na graça de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre. Que assim seja.